A live vertical, ela tem um problema, um grave problema. A gente, quando quer transmitir nossos jogos, né, no formato vertical, a gente tem que comprimir ele, ou então quando a gente quer colocar ele full screen, né, pra tomar toda a área da resolução vertical, né, você acaba perdendo informações do jogo, como HUDs, contadores, barras de life e etc, né. Mas eu vim aqui trazer a solução pra vocês. Como vocês podem ver aqui, é uma live vertical comum, né? Vocês estão vendo aí a live horizontal também. Ela tá aqui. Vamos tá vendo que o jogo ele tem alguns HUDs, né? Tem aqui o Life, tem o medidor de magia, que é um jogo que eu gosto bastante, né? O Black Myth Wukong. Vou mudar aqui o dockset aqui pra vocês verem. Se vocês querem saber como é que eu mudo assim de perfil, de layout do OBS, tem um vídeo aí somente sobre esse Junior Duke aí. Vou deixar aí na descrição, um link nos cards. Estão vendo que aqui tem uma barra de life, tem aqui os medidores do jogo, né? Mas quando eu vou aqui pra live vertical, eu acabo perdendo informação se eu quiser colocar o jogo nesse formato, né? Você vê que o jogo ele tem a câmera que centraliza o personagem, fica até legal ele nesse formato, entendeu? Mas a gente perde HUDs, né? Aí se eu te disser que tem uma maneira da gente trazer esse HUD bonitinho para live vertical de maneira simples e prática, que você só vai precisar editar uma vez, quer dizer, uma vez por jogo, né? Vou mostrar aqui o resultado para vocês rapidinho. Olha só como fica. Olha todos os HUDs ali muito bem recortados e inseridos na live vertical para o seu público, né, não perder informação. Estou usando aqui o Black Myth Wukong como exemplo, porém, a gente pode aplicar isso em qualquer jogo. Vamos lá. Primeiramente, tem que entender dois conceitos e um plugin. Um dos segundos conceitos não é o próprio plugin. É o conceito do Clone Source, que é um plugin que clona os seus elementos do OBS sem precisar você recriar, duplicar. Alguns elementos do OBS, quando você duplica, normalmente eles têm algum tipo de restrição. Só que com o Clone Source você não vai ter mais essa restrição. E o segundo conceito é o de máscaras. Máscaras no OBS são aqueles arquivos de imagem que fazem recortes nos seus elementos. Como, por exemplo, minha câmera aqui, ela tá redondinha. Isso aqui eu tô usando um tipo de máscara para minha câmera ficar com esse recorte redondo. O OBS sozinho, ele não faz esse tipo de recorte. Então vamos lá? Primeiro eu vou ensinar vocês a como capturar a imagem do seu jogo. Existem várias maneiras, né? Primeiro você pode usar aquela captura de imagem que a Steam tem, o Xbox tem, alguns jogos tem nativamente, o próprio Windows, né? Mas desde que, se o seu jogo roda em 1080p, 1920 1080p, a captura de tela tem que ser exatamente da resolução que você vai utilizar. Uma outra forma, com o próprio OBS. A gente está vendo aqui a própria cena, vou dar um aumento aqui para vocês. Que na cena eu tenho esse elemento aqui, né? Que é no caso um vídeo que eu coloquei para representar o jogo, mas o vídeo é na mesma resolução do jogo. Você vê, eu já vou fazer de uma maneira um pouco mais difícil que o meu monitor principal, ele tem uma resolução diferente, né? É 2560 por 1080, que ele é ultra-wide. Ele tá aqui, ó, gameplay TPS, você clica com direito nele, vai ter cá em cima, ó, capturar imagem fonte. Você vai clicar aqui, o OBS ele vai trazer uma mensagenzinha informando aonde tá sendo salvo, né? Mas você pode clicar aqui em arquivo, mostrar gravações. Ele vai abrir aqui uma pasta e você vai conseguir pegar screenshot. Essa screenshot aqui. Você vai clicar com direito, você pode vir aqui em propriedade, você vai ver que ela sai com a mesma resolução que ela tem nativamente. É 2560 por 1080. A gente vai ter que editar essa imagem para criar máscara. Tem vários softwares que podem fazer isso, como Photoshop, Illustrator. Eu mesmo uso Photoshop e Illustrator. Basicamente eu uso mais o Photoshop. Mas qualquer software de edição de imagem que você consiga selecionar e criar formas e mudar a cor dessas formas vai servir. Eu vou deixar aqui uma alternativa gratuita para você, gratuita online, se você instalar nenhum programa no seu PC para você conseguir fazer. Vamos aqui, vai deixar aqui no jeito. SVG Animator. Você só precisa acessar ele, fazer o login, criar sua conta, né? No caso, eu criei aqui com a conta Google, que é rapidinho. Criei a conta, chegou aqui na telinha inicial dele, vocês vão ver aqui o New Project. Quando você abrir a página, clica lá, né, em New Project, vai ter essas informações aqui. Você vai vir aqui, Start with a File, que é começar com o arquivo. Clica aqui, Upload File. Vamos procurar aquela screenshot. Olha ela aqui, ó, ela tá aqui, ó. Tá bem aqui. Achamos a screenshot. Lembrando, meu monitor tem essa resolução diferente porque ele é ultra-wide, mas é a mesma coisa para qualquer outro tipo de captura de jogo. O importante é
você clicar com direito no elemento da captura e capturar a imagem para você ter certeza que é a resolução certa que você está capturando, as posições do HUD, tudo bonitinho, porque essa parte é bastante importante. A gente vai aqui clicar aqui nessa opção aqui, ó, que é a canetinha dele, né? Aí com essa canetinha a gente vai dar aquela rolada aqui no mouse, com a tecla H a gente vem para a mãozinha para mover. A gente vai usar essa canetinha para selecionar a HUD. Eu vou fazer uma seleção aqui a grosso modo, entendeu? Eu não sou tão bom assim com vetorização, vou até dar uma acelerada no vídeo dessa parte. O costume é tanto dos outros softwares, gente, que eu acabo usando comandos do Illustrator, do Photoshop, acaba até me atrasando, né? Mas aqui a gente já criou a nossa primeira forma. Criada a nossa primeira forma, a gente vai vir aqui, ó, na parte de preenchimento dele. A gente vai deixar aqui a borda transparente, a gente vai clicar aqui no quadradinho aqui e vai vir aqui nesse quadrado cortado, vai ficar transparente. E aqui em fio, a gente vai clicar aqui nesse quadradinho cortado, vai clicar aqui nessa parte aqui que é de cor e deixar assim, ó, preto. Depois a gente te explica porque tem que deixar preto. A seleção não tá muito perfeita, mas é só para vocês pegarem a visão do que a gente tem que fazer. A gente vai ter que fazer isso agora em todos os elementos que a gente quer mostrar na nossa live vertical. Vou fazer aqui rapidinho, vou acelerar o vídeo pra gente não perder muito tempo. Lembrando também, gente, que esse site ele também tem outra opção aqui que você já cria as formas. Por exemplo, aqui tem uma forma, né? Que é um polígono de 6 lados. Um retângulo, um polígono, né? Eita, faltei as aulas de geometria, né? Tá errando isso, aqui é um polígono. A gente vai clicar aqui na opção polígono. Ele aqui tem o quê? 6 lados, a gente dá um clique assim. Dá um clique aqui, ó. Cria o polígono. Só que ele, quando ele cria, ele não cria com 6 lados. A gente vai vir aqui no cantinho, ó, sides, aumenta para 6. E pronto, já temos nosso polígono aqui para criar aqui a nossa forma, né? Já prontinha. É só agora dimensionar ele com essa ferramenta aqui, ó, a setinha. A gente pode girar ele, já vai ter que girar, né? Girou ele bonitinho, gostosinho. Vai vir aqui, ó, te tira o preenchimento dele pra gente conseguir enxergar o que a gente tá fazendo. Bota só a bordinha, que a bordinha serve pra isso, né? Pra gente conseguir ver o que a gente tá fazendo. E aí, vamos dimensionar ele e duplicar ele e sair selecionando os outros. Isso aqui você até mais rápido, né? Que o outro eu acabei demorando porque eu acabei fazendo na mão grande. Esse aqui já vai ser um pouquinho mais rápido. Pode usar as setas do teclado também para fazer o dimensionamento. Eu tô me atrapalhando um pouco, gente, porque realmente é muito parecido com os programas que eu uso. Ctrl C, Ctrl V, já temos um segundo polígono aqui. Mas se vocês, eu tô indicando esse aqui porque é de graça, é online, não precisa instalar nada, mas se você já domina um outro software de edição, quiser usar o seu software de edição, pode usar, hein? Vou dar outra acelerada aqui. Criada todas as formas, né? A gente vai pintar todas elas de preto, né? Vamos ver se eu consigo aqui selecionar todas de uma vez. Ah, selecionei todas, que bom. Descobri agora, né? Vamos ver se dá pra trocar a aparência de todas. Dá-se aqui, ó. Aqui, preto. Ficou aqui, ó. Tá vendo aqui esses 3 pontinhos? É porque tem várias propriedades, né? Aqui são as bordas. A gente vai tirar as bordas. Ela vai sair aquela bordinha azul ali. Pronto, saiu a bordinha, ficou transparente. Já temos a nossa máscara. Essa aqui é um pouquinho rudimentar, mas é assim que vocês vão fazer. Aí vocês vão ter que ter o esmero na hora de criar a overlay do jogo que você tá jogando, né? Daí, vamos aqui clicar em Eita caramba, travou tudo na hora de falar. Mas aqui, ó, Export. Clica aqui em Export. A gente vai clicar em SVG. Por que não em GIF, NG, Web, perere, parará? Porque quando você vai vir aqui, ele vai querer criar uma animação, querer oferecer coisas premium e tal. Mas aí o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui em SVG, que vai criar uma imagem com vetor. Opa! Volta tudo aqui. Vamos ocultar, clicar aqui no olhinho, ó, da imagem de fundo. Tem que tirar ela. E aí esquecendo, tem que tirar ela daí. Vamos clicar aqui em Export, SVG, SVG Web, Export. Ele vai baixar um arquivozinho aqui, ó, em SVG no seu computador. Aí a gente vai entrar nesse site aqui, você pode pesquisar, né? svg.png. Vou deixar o link também na descrição, gente. Até um aqui, ó. A gente vai arrastar para aqui o arquivo.
Vou arrastar o arquivo aqui. Ele vai fazer a conversão, você clica aqui em download e ele vai baixar um arquivo. Um arquivo aqui, vou dar uma pré-visualização pra vocês verem. Um arquivo, não dá nem pra ver direito. Tá aqui os pontinhos pretos, tá vendo? Tá tudo aqui. Ele tá todo aqui. Aqui os pontinhos pretos que a gente precisa para recortar lá no OBS. Já temos os arquivos, já aprendemos a criar máscaras, entendeu? Vamos aqui pro OBS. Quer dizer, perdão, acabei abrindo o Photoshop, mas foi aqui, gente, que eu criei. Eu criei minhas máscaras por aqui. Eu tenho mais maneiro, eu tenho mais expertise com Photoshop. Acabei criando máscaras até mais bonitas do que aquelas lá, entendeu? Então aqui, ó, foi essas máscaras aqui que eu criei, bem recortadinhas, vocês estão vendo com o formato bem perfeitinho. Entendeu? Agora a gente vai voltar pro OBS. Agora eu vou usar essa máscara aqui que eu usei. Mas a que vocês criarem naquele site, dá no mesmo. É por isso que eu tô dizendo. O editor de imagem que vocês vão usar fica a cargo de vocês. Eu recomendo esse porque ele é de graça. Dá pra criar vetor de graça, salvar, depois converter pra PNG que vai dar na mesma coisa. Não interessa. Desde que você converta uma imagem com os pontos pretos que você quer recortar, que você quer manter, e o resto transparente, com fundo transparente em PNG, tá tudo certo. Não interessa o editor. Mas antes de abrir o OBS, a gente tem que vir aqui nesse site aqui, que eu vou deixar o site. É o site do próprio OBS, ou vocês podem usar aqui, ó, o Streamer Plugin Installer, que eu já tenho um tutorial sobre ele, para baixar aqui o Source Clone, que é o nosso criador de clones. Você já sabe como é que instala um aplicativo, né? A gente baixa, a gente pode baixar o instalador dele ou o zip file dele e colar na pasta raiz do OBS. Vou estar baixando aqui, deixa eu ver se eu tô com ele aqui. Eu já baixei ele. Abre aqui o arquivo compactado. Depois, a gente vai na nossa pasta do OBS. Se vocês usam o OBS instalado no Windows, você pode clicar com o direito aqui no atalho. Vou pegar um outro OBS aqui, um OBS que está fechado, né? Aqui, ó, abrir local do arquivo. Depois de abrir local do arquivo, a gente vai aqui abrir local do arquivo de novo. Cadê ele? Cadê? Aqui, ó, abrir local do arquivo. Só que não é essa pasta aqui. A gente vai voltar para a pasta raiz. Você tem que achar essas pastas aqui, ó. Bin, config, data e OBS plugins. A gente vai pegar todo esse conteúdo aqui e vai copiar. Eu só arrasto, né? E arrasta para cá. Ele vai copiar aqui, vai me pedir para substituir porque eu já tenho esse plugin instalado. Substituiu, pronto. Façam isso com o OBS fechado. Vamos minimizar aqui, o OBS já está com ele instalado, porque o OBS, quando você instala plugin com ele aberto, às vezes nem deixa instalar, né? Porque ele está rodando. E também ele não recarrega com ele aberto. Você tem que fechar ele e abrir de novo para recarregar o plugin. Voltando aqui pro OBS. Aqui a gente tem aqui as nossas capturas. Eu vou montar uma cena dessa recortada junto com vocês, para vocês entenderem o conceito. Aqui você vê que já tá tudo bonitinho aqui, ó. Tudo bonitinho aqui recortado. Aqui tá sem um recorte. Como é que a gente vai fazer esse recorte? Até deletar aqui. Primeiro precisa criar o clone da nossa cena. Como a gente já instalou o Source Clone, a gente vai clicar aqui, ó, no mais, na live, preferencialmente na live vertical. Já na live vertical, que é aqui, ó, tá aqui o Vertical Fontes. Quem quiser aprender como organiza o OBS assim, tem vídeo do StreamUp, tem o vídeo do DocSets, do Junior Dux aí pra vocês. Até essa coleção de cenas aqui, ó, arrumadinha, ó. Tem vídeo aí no canal. A gente vai vir aqui, clicar no mais para criar um novo elemento, né? Vai ter aqui, ó, clone de fonte. Como a gente tá na live vertical, deixa eu arrastar o OBS um pouquinho para cá. Como a gente tá na live vertical, vai ter aqui, ó, clone de fonte, e a gente já vai ter aqui as fontes que a gente pode clonar. No caso, é a fonte da gameplay, mas a fonte que você vai escolher no seu OBS é a fonte das que você captura seu jogo. Pode ser captura de jogo, captura de janela, captura de tela, mas você tem que escolher essa fonte para clonar. Aqui é o novo clone. Aqui é o tipo de clone, fonte. Canvas você não precisa escolher. Aí aqui em clone você vai ter que procurar essa fonte. No caso meu aqui é gameplay. Você pode clicar com a letra G, eu clico G e vem aqui, ó, gameplay TPS. Eu deixo marcado assim. Aí ele já clonou, ó, que é o vídeo lá que tá rolando com a gameplay da minha resolução do jogo. Desmarca aqui o áudio, só por segurança, para não criar mais uma source de áudio. Deu ok. Pronto, já temos aqui, ó, tá vendo aqui? Tem outro jogo aqui rodando aqui, ó, simultaneamente, ao mesmo tempo, sem delay, sem nada. O que é que a gente precisa fazer agora? A gente vai clicar com direito no nosso clone, vou até renomear ele aqui, ó. Gameplay clone. Vou renomear ele, a gente vai clicar com direito nele, vai vir aqui em filtros.
Nos filtros, a gente vai vir aqui, clicar no mais, máscara ou mistura. Máscara ou mistura. Aqui, máscara ou mistura, a gente vai mudar aqui, ó, de máscara alfa, canal de cor, máscara, canal alfa, que a gente criou uma máscara com fundo transparente. A máscara de cima seria para uma máscara com fundo branco, fundo preto e tal, mas a gente criou com transparente. A gente vai aqui clicar em explorar e vai procurar nossa máscara. A minha máscara eu deixei aqui, se eu não me engano, em downloads. Aqui em downloads, ela aqui, cadê? Aqui. Vou usar a máscara que eu criei no Photoshop, beleza? Que tá mais bonitinha. Tá vendo lá? Criamos nossa máscara. Olha lá, olha como ficou tudo recortado do jogo. Criamos aqui, ó, a HUD do jogo toda separada. Aí depois disso aqui, o que é que você vai fazer, cara? Você vai vir aqui, você vai segurando a tecla Alt, você vai recortar aqui, ó. Agora eu quero a barra de live. Eu quero a barra de live. Então eu vou recortar aqui. Cadê Gameplay Clone? Vou recortar aqui, segurando Alt, hein, gente? Comando aí. Bonitinho. Pera aí. Ué, acho que eu desativei o filtro sem querer. Desativei o filtro sem querer. Desculpa, hein? Vamos botar aqui máscara, canal alfa. Dei um Ctrl Z aqui e desativei o filtro. Mas acontece. Vim aqui, ó, recortei. É a parte que eu acho divertida, né? Algumas pessoas vão achar chatas. Recortei ela bonitinha aqui é a barra de life. Vou aqui aumentar ela e vou escolher onde é que eu quero, né? Vou botar ela aqui embaixo. Não, vou botar ela cá em cima, né? Porque o jogo foca muito nessa parte do meio, né? Aí vai ser de acordo com o jogo. Coloquei aqui. Vem aqui em Gameplay Clone. Olha não, que no vertical você não consegue copiar e colar, né? Você vai vir aqui adicionar. Clone de fonte. E ele já vai estar aqui, ó. Gameplay Clone. Esse aqui tá com espaço. Foi o que a gente criou agora. Criou mais um. Vem aqui com o Alt, ó. Vai recortando. Agora a gente quer essa, ali a parte que mostra os remédios lá do Wukong, ó. Vem aqui, recorta. Vai arrastando aqui. No vertical é chatinho mesmo, né? Porque é pouco espaço. E o jogo aqui é em ultra wide, né? Aí ó, o recorte fica em ultra wide. Mas a gente vai fazer isso aqui. Vem aqui. Precisa de mais? Vem aqui adicionar de novo. Clone de fonte. Gameplay Clone. Volta pra cá, ó, já vai recortando, segurando Alt. Vou dar aquela acelerada no vídeo enquanto eu arrumo. Pra depois a gente trocar aquela ideia. Vamos lá. Prontinho, galera. Olha só que coisa bonita. Agora tá com todas as informações do jogo ali, sem perder informação. Lembrando sempre, isso aqui é um exemplo com Black Myth Kong. Porém, vocês podem estar utilizando essa metodologia para qualquer jogo ou captura que você esteja fazendo. Não tem distinção não, hein? Basta você criar sua máscara, criar seu clone de fonte. Você vê que tá tudo ali, ó, sincronizadinho. Você pode até tentar ali acompanhar na live horizontal, na vertical. Tá tudo sincronizado, porque como é um clone, né? Eles acontecem simultaneamente. O clone de fonte, você pode usar ele em qualquer tipo de fonte do OBS. Não interessa. Se não me engano, ele cria até clone do clone. Pra que serve o clone do clone? Por exemplo, se você colocar um filtro em uma fonte do OBS, esse filtro ele vai aplicar em todas as cópias. Tá entendendo? Então, com o clone de fonte, você consegue aplicar o filtro no mesma coisa que você quer, sem impactar no original. Por exemplo, aqui, ó. Tá aqui a captura original, mas a captura original não tá recortada, porque eu criei um clone dela para colocar o filtro. Esse é o conceito que eu tava falando que vocês têm que entender do clone de fonte da máscara. E o porquê, né? E esse, na verdade, é o porquê que você tem que usar o clone de fonte. Outra dica que eu deixo. Caso você erre aqui, como a gente tá no vertical, né? Você jogou ele aqui pro canto e não conseguiu mais puxar. Você pode clicar com direito, aqui na fonte dele, ó, com direito, aqui, ó, transformar, limpar a transformação. Aí ele reseta a transformação para você ir lá e fazer de novo, né? Isso já é para economizar tempo. Aqui, ó, como eu errei, eu resetei para fazer de novo. É uma pena que a live vertical ainda não consiga copiar e colar informações de transformação e tal, para facilitaria muito aqui nessa situação. E é isso, meus temperados. Espero que vocês tenham curtido esse tutorial. Isso aqui tem uma infinita... Cara, é infinita as coisas que vocês podem fazer com isso aqui. É só vocês terem as ideias, né? Eu já disse que aqui eu dou o tempero, é a comida, quem vai escolher é vocês. Eu realmente espero que vocês tenham curtido. Caso vocês queiram saber mais sobre máscara, sobre mais macetes que eu faço aqui para fazer live,
Deixem aí nos comentários, eu leio todos os comentários, eu respondo todos os comentários para saber o que é que mais vocês estão querendo aprender, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo, não esquece de se inscrever, é nóis!